Olá, eu sou Simone Costa, do Marketing da Integração. Eu estou aqui para mais uma entrevista, hoje com o professor Eduardo Ribeiro. Professor, obrigada por ter aceitado o nosso convite aí para conversar. Nós vamos falar sobre estratégias de negociação, não é isso? Isso mesmo. Vou fazer uma breve apresentação do professor Eduardo Ribeiro. Se tiver alguma coisa que você quiser complementar aí, né? O professor tem um currículo aí muito interessante, né? Primeiro reitor da Universidade do Hambúrguer, do McDonald's, que acabou se tornando um centro de referência, né, em treinamento na América Latina, Portugal. Além disso, ele é mestre em RH pela PUC e é professor de pós-graduação aí na área de marketing, de endomarketing, e além disso é consultor de instituições como a Integração, né? E consultor de empresas também, é isso? Esqueci alguma coisa importante aí no seu currículo? Uma coisa que não está no meu currículo, acho que é interessante falar como uma informação, é que eu tenho formação militar também. Sim. Eu tenho formação, eu sou segundo tenente do Exército. Legal, disciplinado então, né? Muito disciplinado, muito... como é que é? Você fala, não é protagonista, é muito pré-determinado. Pré-determinado, tá. Professor, a gente vai conversar sobre estratégias de negociação. Esse é um tema de um curso que você ministra na Integração. Inclusive, depois a gente vai deixar nos comentários do nosso vídeo o link para o curso, né, para quem quiser ver as datas para quando a gente voltar a ter cursos presenciais, mas também agora em junho a gente tem uma turma online, né, com aulas ao vivo, e que esse curso online, se continuar também, depois tiver outras turmas, as pessoas podem acessar aí o site e ver as datas e se inscrever, né? Então, eu queria começar perguntando, né, no curso, na apresentação do seu curso, tem uma frase lá que me chamou a atenção, que você colocou, né, que tudo ao nosso redor é fruto de uma negociação. Ou seja, então, saber negociar vai muito além de questões comerciais, né? Não significa que eu tenha que ser vendedora para ter que saber negociar. Então, eu queria que você explicasse um pouco, né? Por que é importante aprender técnicas de negociação, como é que isso pode impactar a vida de alguém, mesmo que ela não trabalhe como vendedora, que ela não seja da área comercial. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço aí essa oportunidade da Integração, está me dando esse espaço para que eu possa falar desse curso. Se você olhar, Simone, se você olhar ao redor aí de você, e se eu olhar aqui ao meu redor, e se quem estiver nos assistindo olhar ao redor, poderá ver que tudo que tem ao redor é fruto de uma negociação. Você pode até não ter negociado para este bem, aí está nessa garrafa, esse móvel, essa luz, essa garrafa de uísque. Você pode até não ter negociado, mas alguém antes negociou para estar aí. Negociação é uma coisa que não transcende a área comercial. Você negocia com o seu companheiro, Simone? O companheiro? A gente tem que negociar o tempo inteiro com as pessoas da casa da gente, da família, né? Para chegar, às vezes, num acordo, né? Ainda mais nesses dias de quarentena que está todo mundo dentro de casa junto. Exatamente. Então, você usa a negociação para negociar quem faz a comida, quem limpa o prato, quem leva o cachorro, quem vai fazer a compra, quem paga determinada conta, que horário alguém vai usar o computador, você negocia com o seu filho, negocia com a sua sogra, se ela estiver aí junto com você. Uhum. Então, você negocia, além dessa área comercial, você negocia com essas pessoas. Você negocia também com o seu chefe. Você negocia o banco de horas, você negocia uma comissão, você negocia uma saída mais cedo para ir no médico. Então, você tem várias negociações que não são negociações comerciais e que fazem parte do nosso dia a dia. Aliás, negociação é algo que está inerente ao ser humano. Quando nós somos um nenezinho e estamos mamando no peito de nossas mães, nós choramos e usamos uma regra básica da negociação que se chama se, então. Se você me der o peito, mamãe, então eu paro de chorar. Negociar não é só ceder. Negociação é trocar. Então, se você me faz essa pergunta, negociação
além da área comercial, sim, nós negociamos o tempo todo. Então, a negociação não é somente para pessoas que trabalham com vendas, ou trabalham com vendas, ou que trabalham comprando, vendedores ou compradores. E uma coisa interessante que eu já quero, para não esquecer, eu já vou falar aqui. 100% do PIB de um país passa na mão de quem compra ou de quem vende. Seja isso no mercado formal ou informal. Então, na área comercial, todos têm que negociar. E fora da área comercial, nós temos as nossas negociações aí do dia a dia. E, professor, a gente pode aprender, então, a negociar? E aí eu queria que você me dissesse, a negociação ela é uma arte ou ela é uma ciência? Essa pergunta é uma pergunta muito comum. É até um dos slides da minha aula faz essa pergunta, porque é uma pergunta que todos fazem. Nós já ouvimos falar de pessoas que têm o dom para fazer alguma coisa, o dom de pintar, o dom de cantar, o dom de jogar bola. Então, tem pessoas que nascem com um dom. Tem um autor chamado Howard Gardner, que ele falou das inteligências múltiplas. Então, nós já nascemos com algumas dessas inteligências. Nós podemos desenvolver essas inteligências que nós temos. Vamos colocar 3 fases. Primeiro, aquilo que é genético para você. Você nasceu com aquilo, é um dom que você tem. Num segundo momento da sua vida, você vai conviver com pessoas ou comunidades ou países ou culturas que são mais negociadoras ou menos negociadoras. Então, por exemplo, um jovem rapaz árabe ou um jovem rapaz judeu, com certeza, ele vivencia isso no seu dia a dia, a sua família faz as coisas desse jeito. Então, ele tem além da formação genética, ele tem essa formação do dia a dia da convivência. E tem uma terceira fase, que é naquilo que nós nos formamos, naquilo que nós estudamos. Então, mesmo uma pessoa que tem o dom para ser um ator ou uma atriz, ela frequenta cursos para se tornar ainda melhor naquilo que ela já tem o dom. Claro que uma pessoa que tem o dom, ela vai evoluir muito mais rápido naquilo, vai ser mais fácil para ela. Agora, uma pessoa que não tem esse dom também evolui. Só que numa quantidade menor, mas ela consegue... Eu costumo dizer assim, até como exemplo no curso. Uma pessoa que é nível 6 de negociação, 7 de negociação, ela pode evoluir para um 8, 9, um 10, um 11. Agora, uma pessoa que é um 3, 4, um 5, ela também evolui. Também evolui para um 6, 7 ou 8, que já é uma evolução bem grande para negociar. Então, se a pergunta é se negociação é arte e ciência, eu diria que é mais ciência do que arte, mas também tem um pouco da arte, que é o dom que você tem. É a junção daquilo que você tem genético, da sua formação familiar, cultural, e também aquilo que você aprendeu. Porque eu falo assim, se negociação fosse somente uma arte, não adiantaria fazer um curso. Por que nós estaríamos aqui? Então, a gente vai aprender técnicas de negociação, como, por exemplo, uma técnica que se chama a regra do espanto. Quando alguém te fala um preço, você tem que se espantar, demonstrar algum espanto. Por quê? Se Simone, você me fala um preço e eu faço uma cara de... O que é que eu estou dizendo para você? E tá bom, aquele preço. Com certeza você vai ceder muito menos quando eu pedir desconto. Agora, se você fala um preço para mim, eu falo, nossa, Simone, tudo isso? Que cara, eu não esperava pagar tudo isso. Por isso, com certeza, a sua negociação, o seu pedido de desconto vão ser mais fortes. Porque a pessoa realmente sentiu em você que você não estava preparado a pagar aquilo. Então, finalizando, é arte e ciência. Mas eu acredito que é mais ciência do que arte. Bom, professor, agora eu queria que o senhor falasse, me explicasse se existe um perfil ideal de negociador, né? Quando eu começar a aprender as técnicas, eu preciso almejar algum perfil para saber que eu vou ser uma boa negociadora? Falando sobre perfil de negociador ou de características do negociador ideal, de características do negociador, nós temos mais de 20 características que poderiam dizer, pô, se a pessoa tem essas 20 características, ele é um negociador ideal. Mas é muito difícil
que uma pessoa só tenha essas 20 características juntas, 20 ou até mesmo 25 características. No curso, nós abordaremos aí essas 20 ou 22 características. Mas aqui, por uma questão de tempo, vou me ater a 5 que eu julgo que são muito importantes numa negociação. A primeira é dar atenção ao planejamento, à preparação. Eu sou uma pessoa muito mais da execução do que do planejamento. Mas mesmo não gostando tanto do planejamento, eu tenho que me ater a ele. Porque todas as vezes que eu fiz uma negociação sem me preparar e sem me planejar, eu me dei mal. Então, mesmo que você não goste da preparação, mesmo que você ache que é uma perda de tempo, a preparação, é importante que você dê tempo a isso. Para você, na preparação, colher informações, ter as opções. Se você disser isso, você fez uma pergunta à pessoa, que resposta ela provavelmente vai lhe dar, e o que você vai falar em cima dessa resposta. Quando ele te perguntar alguma coisa, qual seria a melhor resposta que você daria a essa pessoa? Qual o seu limite? Né, onde o limite onde não seria mais negócio fazer negócio. Então, é muito importante dar atenção ao planejamento e à preparação. Uma segunda característica importantíssima é ser um bom ouvinte. Fazer perguntas e dar tempo da outra pessoa escutar, dar tempo da pessoa dizer algo sobre a sua pergunta. Nunca tentar completar o que a pessoa está falando. É nessas respostas que você colhe informações que talvez você tivesse até dúvida de perguntar ou não aquele tipo de coisa. Então, ser um bom ouvinte, né? Porque sendo um bom ouvinte, você colhe mais informações. Uma outra grande característica é ser bem relacionado. Por que ser bem relacionado? Porque é no seu grupo de relacionamento é que você consegue uma informação ao outro. Eu posso, por exemplo, ter uma negociação com uma empresa e te conhecer, Simone, e sei que você já fez uma negociação com aquele negociador, e eu conversando aqui em você, ô Simone, você já fez negociação lá com o Francisco. Como é que é, né? Como é que ele é? É um cara que gosta mais de ser mais específico, ele é um cara mais coração, é um cara que é um cara duro, é um cara que gosta de bater um papo antes de negociar. Com essas informações, eu consigo negociar melhor. Vou dar um exemplo prático aqui de um ganho meu com um bom relacionamento. Eu vou encurtar a história. Eu participei de uma convenção para a JBS Friboi, acho que 2006 ou 2007, e era uma convenção de 800 pessoas. E tinham vários consultores. Um dos dias dessa convenção era treinamento dessas pessoas que estavam lá. E tinham lá 10 ou 12 consultores, não me lembro bem. E os consultores, o esquema era o seguinte, tinham as salas e cada meia hora um consultor ia entrando na sala. Então não tinha um rodízio de pessoas, mas sim um rodízio de consultores com assuntos diferentes durante esse dia. Nós passamos de um dia para o outro nesse hotel, foi no Hotel Paradise, lá em Mogi das Cruzes, no Golf Club hoje. E eu fiquei no quarto com os consultores, nós ficamos em quartos duplos, e eu conheci um consultor que eu não conhecia. E ficamos amigos. E começamos a fazer trabalho juntos. Inclusive, eu levei ele para dar aula na integração junto comigo. E ficamos amigos. Ele tinha uma característica que eu não tinha. Ele era uma pessoa muito mais jovem que eu e tinha lá altos custos fixos, como escola de filhos, prestações da casa. Mas ele tentou ser um consultor, sair de CLT e ser um consultor. E eu o ajudei. Só que a vida de consultor, o ganho é irregular, não é como um salário que você tem todo mês. Então, ele não conseguiu se manter como um consultor independente. Voltou a ser CLT em outra empresa. A empresa que ele estava antes era uma empresa da área de saúde, da área de medicamentos. Ele se empregou numa outra empresa de medicamentos. Eu recebi uma proposta da empresa anterior que ele trabalhava, de uma palestra numa convenção em janeiro, em Mangaratiba, no litoral aqui no litoral do Rio de Janeiro. Aí eu montei minha proposta, a proposta de conteúdo, mas na hora de colocar o preço, eu liguei para ele e falei, olha, na empresa que você era gerente, na empresa que trabalhava assim, assim, assim,
Então, eles me pediram algo assim, já montei o conteúdo, mas quanto que eu peço? Olha, Eduardo, numa convenção, ele era da área de treinamento da empresa anterior, e era da empresa de treinamento nessa nova empresa aqui. Quanto que eu peço? Olha, Eduardo, pelo que eu sei aqui dos budgets, você pode pedir... Eu estava pensando em pedir X. Uhum. Aí ele falou assim, Eduardo, você pode pedir 2X. Opa, que legal. Aí ele falou assim, não, Eduardo, faz o seguinte, pede 2X mais 1. Eles vão negociar o 1 e você fica com o 2X. Beleza? Posso fazer isso mesmo? Mandei a proposta. Eles nem negociaram, eles aceitaram de cara 2X mais 1. Onde que eu consegui essa informação? Que me deu uma lucratividade dobrada em mais 1? Com um bom relacionamento. Eu tive uma informação privilegiada, que ele me deu, e eu pude, assim, negociar. Uhum. Então, falamos assim, dar atenção a planejamento e preparação, ser bom ouvinte, ser bem relacionado e criatividade. Por quê? Porque as negociações, você vai ter que criar opções. Se eu não conseguir isso, o que eu consigo? Se ele me propor isso, o que eu crio para dar em troca? Porque assim, negociar é trocar, é ser então. Se eu te dou alguma coisa, então eu vou querer alguma coisa em troca. E se o outro me dá alguma coisa para mim, ele vai querer algo em troca. Então, criatividade para levantar opções ao negócio. Se você ficar preso somente a posições, você não fecha nada. Você tem que levantar o quê? Quais são os meus interesses e quais são as opções de negócio. Então, só fechando, dar atenção ao planejamento e preparo, ser um bom ouvinte, ser bem relacionado e criatividade para criar um leque de opções ao negócio. Bom, você listou bem aí, né, essas características que compõem um bom perfil para quem quer ser um bom negociador, mas eu imagino que as negociações também, mesmo quando você está preparado, devem existir aí elementos críticos, né? Eu sei que você fala sobre os principais elementos críticos de uma negociação no seu curso. Eu queria que você contasse aí para a gente quais são eles. Os elementos críticos eu chamo de o que te gera poder numa negociação. O que te gera poder numa negociação? Três fatores são importantes. Eu chamo do tripé da negociação. Se você tiver esses três... Então, na verdade, não são elementos críticos, na verdade, não são pontos negativos. São pontos Não são pontos negativos, tá? Entendi. Elementos críticos é assim, que são críticos porque se você não tiver-los, se você não estiver, eles são críticos à negociação. Você vai ter pouco poder e vai ter que ceder muito ou não fazer um negócio que seria importante para você. Eles são críticos se você não tiver. Tá. Então, primeiro, tempo. Simone, você já foi fazer compras na véspera, por exemplo, da Páscoa? Comprar um ovo na véspera do dia de Páscoa? Sim. Em algum momento já fomos fazer compra na véspera de alguma coisa importante, uma data importante. Você acha que você consegue um desconto num ovo de Páscoa no sábado de véspera de Páscoa? Você não vai conseguir desconto. Porque assim, é no dia seguinte, você precisa do ovo no dia seguinte, você não tem... A pessoa que está te vendendo do ovo sabe que você não tem prazo. Então, assim, negociar com prazos urgentes te dão poder. Por isso, eu volto lá numa das habilidades críticas, uma das características de negociador, planejamento. Para você não ser colocado numa posição onde você está negociando algo que é urgente para você. Imagina que você não se planejou bem e uma máquina sua que produz alguma coisa, e se você não produzir, você tem uma quebra de contrato e uma multa, e o mercado sabe, por exemplo, eu sei que só eu tenho esta peça, ou talvez nem só eu tenho essa peça, mas só eu consigo entregar essa peça amanhã, e você vem negociar comigo. Você acha que você vai conseguir desconto comigo? Eu sabendo que só eu tenho essa peça para entrega imediata e que a sua máquina está quebrada, não vai ter desconto. Você vai ter que comprar de mim, e o preço de urgência. Então, tempo é um dos fatores críticos. Se você o tem, ótimo. Se você não tem, é porque você não se planejou e é um fator crítico a um mau negócio.
O segundo é informação. Já falei um pouco atrás sobre informação. Informação é poder. Quer ver quando a gente fala numa negociação, a gente troca informação. A única coisa que você não pode dar ao outro lado é informação que te enfraquece. Se a pessoa pergunta do outro lado, pergunta a você alguma coisa, você pode dar informações. Só cuidado com a informação que você está dando. Porque se é uma informação que te enfraquece, você não deveria dar. Existe uma diferença grande entre sinceridade e franqueza. Simone, você julga que numa negociação entre eu e você, nós somos totalmente sinceros, ou seja, francos, ou somos sinceros e não francos? Complicada essa pergunta, hein? Estou aqui pensando a diferença segura um pouquinho. das segura duas um pouquinho. palavras para saber. É isso que eu ia falar, segura um pouquinho. Vamos ver qual a diferença entre sinceridade e franqueza. Sinceridade é falar a verdade. Se eu te falar assim, Simone, eu ofereço a você R$500 pelo seu óculos. Eu estou sendo sincero? Sim, eu acabei de falar que eu ofereço R$500 pelo seu óculos. Franqueza seria, olha, eu te ofereço R$500, mas eu tenho condições de pagar até 700. Então, sinceridade é falar a verdade. Franqueza é falar toda a verdade. Então, numa negociação, você não é, os lados já sabem que não existirá total franqueza, mas tem que haver sinceridade. Então, você deve dar informações, trocar informações, mas informações daquela que não te enfraquece. Quer ver um outro exemplo de um uso errado de informação? Imagina que eu estou negociando com você e você fala assim, mas está caro, Eduardo. Eu falo assim, mas olha, eu tenho um concorrente seu que vende mais barato que eu, é o concorrente tal, mas ele não tem a qualidade e a entrega que eu. No momento em que você falou assim, que eu falei para você, Simone, o concorrente XYZ tem esse produto que eu também tenho, só que não tem a qualidade que eu tenho e o prazo de entrega que eu tenho, Simone, você poderia não saber que esse cliente XYZ existia. E eu acabei de te dar uma informação. Aí você fala, tá bom. Me liga amanhã. Volta amanhã, Eduardo. O que você vai fazer em seguida? Você Vou vai ligar para o concorrente. Eu te dei uma informação que me enfraqueceu. Então, informação é poder. Então, falamos de tempo, informação. E a terceira fator, que se você não tiver, ele é crítico, é cacife, é capacidade financeira. Se eu pudesse definir cacife, é assim, cacife o que é? É algo que você pode correr o risco de não fechar o negócio e não ter perdas desastrosas. Se eu fizesse uma proposta para você aqui, olha, nós vamos jogar cara e coroa, Simone. Se você escolher cara e der cara, eu te pago R$1 milhão. Mas se der coroa, você me paga R$100 mil. Você toparia? Opa! Vamos jogar. Mas você jogaria com o risco de perder R$100 mil para mim? Mas se eu ganhar, eu ganho R$1 milhão? Se você ganhar, você ganha R$1 milhão. Mas só que você tem que ter cacife por R$100 mil. Sim. Agora. Então, provavelmente você não entraria no jogo. Imagina que fosse $1 milhão, $100 mil. Sim. Você tem $100 mil para me dar agora? Num jogo de cara e coroa nesse momento, não. Porque o risco é muito grande. É 50% você que tem que me dar, se fosse em dólares, R$500 mil. Sim. Agora, imagina que eu sou o Bill Gates. Eu entraria no jogo? Eu acho que sim. Claro, para mim é uma brincadeira, porque para mim eu perder R$500 mil, tá ok? Para mim tanto faz, não é por R$500 mil ou $100 mil, não faz diferença para o Bill Gates isso. Então, cacife é um poder que você tem, e esse poder é muito grande, que é o poder de não fazer o negócio, e mesmo não fazer o negócio,
isso não importar muito para você. Então, 3 pontos críticos, se você não tiver tempo, informação e poder financeiro, que eu estou chamando de cacife. Uhum. Eu queria que você falasse agora de negociação com base em interesse e em posições. Se eu não estou enganada, eu acho que isso faz parte aí da teoria do método Harvard. Se estiver errado, você me corrige, mas se você Isso puder mesmo, do explicar Roger Fish qual e do a William Ury. diferença, né, desse tipo de negociação. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo e nesse exemplo já explica. Claro que no curso eu explico de uma forma mais ampla, mas aqui eu vou dar um exemplo e esse exemplo explica. Imagina o seguinte: eu sou um pai, tenho 2 filhas e só tenho uma laranja em casa e as 2 filhas estão brigando pela laranja. Eu quero a laranja, eu quero a laranja. Então, recurso escasso. Eu quero a laranja, briga, e quase se pegando para ver quem ficava com a laranja. O pai vê aquela briga e fala, parem de brigar. O que vocês estão brigando? Eu quero a laranja, eu quero a laranja, eu quero a laranja. Tá bom, foi o seguinte. Simone, vai lá na cozinha, pega uma faca. Não é para matar a sua irmã, não. Só traz a faca aqui para mim. Aí, quando a Simone traz a faca, eu pego a laranja, divido a laranja ao meio, dou metade para a Simone e metade para a irmã da Simone. Eu fiz a coisa justa? Para um pai, sim. Para um pai sem informação, sim. Para um pai sem ter descoberto qual era o interesse das pessoas, sim. Porque, na verdade, quando ele dividiu a laranja, uma espremeu o suco e jogou o resto fora. A outra pegou a casca para fazer um doce e jogou a polpa fora. Na verdade, a laranja podia ser repartido todo o suco para uma e toda a casca para outra. Na verdade, o pai devia ter perguntado antes de tomar uma decisão precipitada, com um julgamento de justiça infundado, nesse caso, ele deveria fazer o seguinte: olha, para que vocês querem a laranja? Pai, eu estou querendo fazer um suco, tomar um suco para laranja. E você, Simone? É que eu estou fazendo um bolo e quero colocar umas casquinhas de bolo, umas casquinhas de laranja em cima do bolo, quero aproveitar alguma coisa com a casca. Então é isso, tudo bem. Então faz o seguinte, olha, uma descasca, dá a casca para a outra e a outra fica com suco. Tudo bem para vocês? Perfeito. Isso seria justo. Então, quando o pai fez a divisão da laranja, ele estava se baseando em posições. Que o recurso é escasso e que só tem uma laranja. E a única forma é dividir meia laranja para cada um. De interesses é diferente. Muitas vezes, né? Muda todo o processo de a gente pensar numa negociação e o resultado dela, né? Interessantíssimo. Eu viajo várias vezes para o exterior. Se eu comprar um telefone celular no exterior, é muito mais fácil comprar um telefone celular em Miami, é muito mais barato que aqui. Por que eu não compro lá e compro aqui, que é mais caro, que é o dobro do preço? Por que, Simone? Por que você acha que eu não compro lá e compro aqui? Porque o meu interesse não é somente o aparelho, é a garantia. Se eu compro um aparelho lá, eu não tenho garantia. E se acontecer alguma coisa, que segurança eu tenho? Então, assim, eu não estou negociando. Então, não é só dinheiro, não é só o quanto é. O que vai acontecer se eu comprar ele não funcionar. Eu não tenho assistência a um aparelho que eu compro fora aqui. Pelo menos assistência técnica autorizada. Talvez se eu for lá na 25 de março ou na Santa Efigênia, alguém arrume para mim. Mas já tô mexendo no aparelho original. Então, é muito importante saber assim, quais são os interesses. Por isso existe aquela conversa. As perguntas. Ouvir bem. Quais são os interesses? Porque, às vezes, a pessoa está pedindo uma coisa que você não pode dar. Mas, quando você percebe o interesse dela, você tem algo que supre o interesse, que não é exatamente o que ela te pediu. Então, é muito importante essa divisão entre posição e interesse. Se eu ficar entre posição, muitas vezes o negócio acaba porque ninguém quer ceder das suas posições. Mas eu cedo a interesse. Se você me der o que me interessa, eu aceito. Por exemplo, talvez eu não tenha dinheiro para te dar agora. Mas se você me der prazo, me interessa prazo.
e o negócio sai. Então, eu acho que com esse exemplo da laranja, fica bem claro, né, a diferença entre posição, que é a laranja, e interesse, que é o quê da laranja. Excelente o exemplo. E para a gente terminar, eu quero fazer uma pergunta que é relacionada a um artigo que você escreveu para o blog da integração, né, em que você explicava a diferença entre um comprador cotador e o comprador negociador. Você poderia resumir para a gente aí a diferença entre esses dois compradores? Uma das coisas que nas avaliações que eu tenho dos alunos é importante é a quantidade de exemplos que eu dou. Eu dou muitos exemplos. Acho que até para a nossa entrevista aqui deu para perceber isso. Então, vou dar mais excelente. Esse aí, o último da laranja, achei sensacional. Então, eu vou dar mais um exemplo para explicar essa parte do negociador cotador e do negociador comprador. Isso vai depender muito da estratégia da estratégia do departamento de compras de empresas diferentes. Se eu chegar assim para você, Simone, eu sou o diretor de compras, e fala assim, Simone, você tem que comprar este Durex, esse porta-Durex. Você tem da empresa, eu quero que você cote da empresa tal, tal e tal, e você me compra da empresa mais barata. Você vai precisar negociar? Sim ou não? Você está pedindo para eu comprar da mais barata. Então, Isso. não, vou na mais barata. Não, vai precisar negociar. Assim, já você vai fazer. A estratégia é porque. E por que eu estou dizendo compre isso da mais barata? Porque eu sei, como estrategista da empresa, que a qualidade da A, da B e da C pode ter variações. Mas o quanto tem de variações? Imagina que é uma matéria-prima. A matéria-prima A tem uma qualidade melhor, a qualidade B é um pouquinho inferior e a C um pouquinho inferior a B. Mas a variação de qualidade dessa matéria-prima não influi nada no meu produto final. Então, é comprar do mais barato, é uma commodity. Compre do mais barato. Então, você não vai precisar, você é uma compradora cotadora. Cote e compre do mais barato. Agora eu falo assim, tem a empresa A, B e C. Olha, a empresa A tem a melhor qualidade, só que ela custa 1. A empresa B tem uma qualidade um pouquinho menor que a A, ela custa 90 centavos. E a empresa C tem uma qualidade um pouquinho menor, mas ela custa só 80 centavos. Para nosso produto final, o melhor que pode acontecer é fazer com a qualidade do A. Então, eu quero que você compre a qualidade A, mas pelo preço C. Aí você vai ter que negociar. Então, essa é a diferença entre um comprador, cotador, que é preço, compra do mais barato, e daquele que vai ter que negociar, comprar algo com um valor menor, mas que tem uma qualidade que é importante para a empresa. Essa é a diferença entre um e outro. Excelente, professor Eduardo, eu queria agradecer muito. O curso, né? A gente vai colocar nos comentários o link para o próximo curso online de estratégias de negociação. Esse curso é para qualquer pessoa que queira aprender a negociar, né? Não necessariamente alguém da área de vendas, como a gente acabou de ver aí nos vários exemplos que você deu, né? O curso ele é mais direcionado a vendas e compras na área comercial. Esse é o direcionamento. Mas tem várias técnicas que você pode utilizar também em outros tipos de negociação. Olha que coisa interessante que eu vou te falar. Você falou aí do método Harvard de negociação. Se você pegar qualquer faculdade de direito do Brasil, provavelmente elas não vão ter... Se tiver a parte de negociação de conflitos, negociações comerciais, é muito pequena. Em Harvard, isso há 30 anos atrás, eles começaram a se tocar disso. Cara, muitas coisas não são resolvidas judicialmente. Tem acordos extrajudiciais. E como que esses acordos extrajudiciais aconteceram? Com negociações extrajudiciais. Então, eles começaram a perceber que era muito importante para um advogado não somente saber a lei,
claro, está amparado para a lei para fazer as propostas do negócio, mas que era importante que ele soubesse negociação. Hoje, 30% do conteúdo do curso de negociação de Harvard na Escola de Direito, a melhor escola de direito do mundo, que é a Harvard, 30% é voltada para negociações comerciais, negociações estratégicas e negociações de conflito. Então, eu diria assim, a negociação ela é importante para todos, inclusive para aqueles que são advogados, que muitas vezes terão que fazer um acordo fora de um tribunal, até para não ter que chegar no tribunal. Quantas vezes você vai num tribunal trabalhista e as pessoas nem entram, ou quando entram, o juiz pergunta, tem acordo? Tem. Ah, bacana, legal, tchau. Sim. Por quê? Porque foi alguma coisa negociada, porque os interesses fecharam lá fora. Então, o curso ele é interessante. Tá bom? Para todos. Tá ótimo. Muito obrigada, então. E aí a gente vai deixar, como eu falei, o link e a gente espera aí os próximos alunos, né, do curso para todo mundo aprender aí essas estratégias de negociação com o professor Eduardo Ribeiro. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço e façam o curso. Eu tenho muito mais exemplos para dar para vocês.